Pedro Orival Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas, e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de solubilidade, mais especificamente sobre a separação dos sulfetos e um pouquinho também sobre a separação de hidróxidos. Bem, aqui nós temos os equilíbrios do ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico é um ácido prótico e portanto, tem duas ionizações, gerando o HS, que é o bisulfito, e depois gerando o sulfeto. Nosso interesse maior está na geração de sulfeto. E aqui nós temos também a junção das duas reações, porque nós temos interesse maior na formação de sulfeto, o valor das constantes aqui e as equações das constantes de equilíbrio. Aqui nós temos que uma solução saturada de H2S ela gera 1 mol por litro. Então, se nós saturarmos uma solução, borbulhar em água H2S, ela ficando saturada, nós vamos ter essa concentração. Por que é importante isso? Porque nós queremos o sulfeto e podemos relacionar o sulfeto, se a solução estiver saturada, com a concentração hidrogeniônica, ou seja, com o pH. Como que nós fazemos isso? Pega-se a constante de equilíbrio, isola-se o sulfeto na constante de equilíbrio, né? Então nós vamos ter que o sulfeto vai ser igual a 0,1, porque a solução saturada é 0,1, né? Dividido vezes K, que é a constante de equilíbrio, essa constante de equilíbrio é a multiplicatória de K1 e K2, dividido por raiz quadrada de H+. Esse é um fato muito importante quando se trabalha com separação de sulfetos. E aqui nós temos um gráfico indicando que quanto maior o pH, maior vai ser a concentração de sulfeto. Aqui é a função P, que é menos log de sulfeto. Então, está negativo, portanto, está aumentando a concentração de sulfeto com o aumento do pH. Aqui nós mostramos diversos sulfetos, né, de interesse: sulfeto de cádmio, cobalto, mercúrio, manganês, tem muitos outros. E os valores das constantes para demonstrar que as solubilidades dos sulfetos realmente são bastante baixas. Um outro fato muito importante é que na análise qualitativa nós não usamos diretamente o H2S, nós produzimos o H2S, que é o gás sulfídrico, in situ, usando a tiocetamida, né? Então a tiocetamida, em meio ácido, ela vai gerar o H2S que a gente precisa. É uma maneira de você fazer uma geração homogênea e eficaz de H2S. Para evitar, porque quando você vai usar o H2S, o gás sulfídrico, ele é gasoso e o cheiro é muito típico, né? E o cheiro é ruim, né? O famoso cheiro de ovo podre. E também outro fato mais importante é que ele é muito tóxico, né? Então, para a gente diminuir a toxicidade e ficar mais prático, usa-se a tiocetamida. Tem várias vantagens, entre elas a formação homogênea, né? Então você tem uma solução homogênea H2S, você pode saturar a solução com tiocetamida, acidificar, você vai ter aquela concentração de 0,1 mol por litro de H2S formado in situ. Aqui um pouquinho do princípio da separação, né, dos grupos 1 e 2 na análise qualitativa. Nós temos aqui prata, chumbo, mercúrio, bismuto, cobre, cádmio, estanho, arsênio e antimônio, que eles são insolúveis mesmo em solução fortemente ácidas. E outros íons como ferro, níquel, cobalto, manganês e zinco, eles formam sulfetos insolúveis em solução ligeiramente ácidas. Então, alguns sulfetos precipitam em meio ácido, outros precisam de um meio um pouco mais neutro ou alcalino para ser precipitado. Aqui nós temos um exemplo: calcular a solubilidade de sulfeto de cádmio nos pHs 1 e 10, para mostrar que em pH 10 tem mais sulfeto, então vai ser menos solúvel, vai precipitar mais, né, o sulfeto de cádmio, menos solúvel. Considerando que a concentração da H2S, então é tiocetamida saturada, saturando vai dar 0,1 mol por litro. Bem, o nosso equilíbrio aqui, nós temos a solubilização de sulfeto de cádmio, gerando sulfeto e cádmio, e nós temos a adição de H+, né, que é o nosso principal, né, componente do nosso exercício ali.
Então o H+ reage com o sulfeto gerado aqui formando H2S, por isso que ele desloca o equilíbrio solubilizando ainda mais o sulfeto. Quanto mais ácido o meio, mais sulfeto vai formar H2S e vai solubilizar mais o sulfeto de cádmio. Então, juntando essas duas equações, eu vou ter aqui a equação, né, global, que vai ser a solubilização do sulfeto de cádmio sólido, formando H2S e cádmio. Nós podemos colocar aqui as constantes, né, essa é KS, aqui é a somatória de duas constantes, que é 1 sobre K1, K2, e para essa reação global eu vou ter KE sobre K1, K2, igual ao valor de K. Montando aqui a equação, né, que é a multiplicatória de H2S e cádmio por H+, eu tenho que a minha concentração de cádmio igual a S, a minha concentração de H2S é 0,1 que eu tinha no início, mais S, sendo S a solubilidade, né? Então a quantidade de cádmio aqui que eu tenho inicialmente, parte vai ser solubilizado, gerando S de H2S e S de cádmio. E também eu posso considerar, no caso do H2S, eu vou colocar 0,1 como sendo, não é um íon comum, seria um componente comum aqui, mas esse S é muito pequeno em relação ao 0,1. Portanto, o H2S pode ser considerado apenas 0,1, tá certo? Depois a gente verifica se o S realmente é muito menor, tá? Veja aqui embaixo, 8 vezes 10 é menos 8, realmente era muito menor do que 0,1. Mas continuando o raciocínio aqui, então rearranjando aqui, substituindo os valores, no lugar do H2S 0,1, no lugar do cádmio eu tenho S, embaixo fica H+ ao quadrado. Isolando o S aqui, que é a solubilidade, eu estou querendo calcular a solubilidade, né? Então eu chego a essa expressão principal, que é K vezes H+ ao quadrado, dividido por 0,1, substituindo o valor de K, 8 vezes 10 é menos 7, dividido por 0,1, e H+ ao quadrado. Bom, agora só para fazer as contas, para o pH igual a 1, o H+ é 0,1. Então, o S, substituindo os valores aqui, vai dar 8 vezes 10 a menos 8. E depois, em pH 10, né, o H+ é 1 vezes 10 a menos 10, e a solubilidade vai para 10 a menos 26. Veja só, dá 18 ordens de grandeza aqui. Então, é muito menos solúvel em pH 10 do que em pH 1. Continuando agora, a nossa aplicação realmente prática. Eu quero saber, controlando o pH de soluções contendo sulfeto, né, como que eu posso fazer uma separação de zinco e cádmio. Considerando aqui os dados, né, para uma concentração de 0,1 mol de zinco, né, cujo KPS é 4,5 vezes 10 a menos 24, também 0,1 mol de cádmio, cujo KPS é 8 vezes 10 a menos 27. Qual vai ser o pH necessário para eu precipitar, no caso que precipita primeiro o cádmio, que o cádmio é menos solúvel, né? E precipitar todo o cádmio sem precipitar o zinco. Então eu quero saber se isso é possível ou qual é a porcentagem que eu consigo separar de cádmio e zinco, qual é o grau de separação. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora os cálculos. Então veja só, né? Da nossa dedução anterior, essa equação do cádmio, eu tenho a constante do cádmio, e agora o que vai acontecer é que eu quero isolar nessa equação o H+. Então, eu copiei a equação aqui, o H+, né, o que vai acontecer? Eu tenho que o H+ é raiz quadrada de H2S cádmio sobre K. Então, eu vou fazer dois cálculos. O cálculo com o pH inicial, né, para fazer inicializar a precipitação de cádmio. Então, para inicializar a precipitação de cádmio, eu coloco a concentração inicial de cádmio aqui e vou ver qual que é o H+ que vai estar em equilíbrio com essa concentração de cádmio. E lembrando que o H2S é 0,1, né? E o K a gente calcula segundo essas expressões aqui, né? Constante de equilíbrio e 1 sobre K1, K2. Então, constante de equilíbrio de precipitação e 1 sobre K1, K2. Deu 6,41 vezes 10 a menos 6. Considerando a concentração inicial de 10 a menos 1, substituindo aqui na nossa expressão, né? Então eu tenho 0,1, 10 a menos 1 e 6,41, eu vou chegar que a concentração aqui é uma concentração só teórica, 39,50 mol por litro, vai dar um pH negativo de 1,60. Ou seja, um meio fortemente ácido, fortíssimo ácido, já é suficiente para começar a precipitar o cádmio. É só um cálculo teórico aqui, nós não temos ácidos nessas concentrações. Por exemplo, ácido sulfúrico concentrado ele tem uma concentração de 18 molar. Né? Então,
não é quase, é praticamente impossível você chegar nessa. Mas, teoricamente, a gente consegue calcular. Ou seja, meio fortemente ácido já é suficiente para começar a precipitação. Para eu ter uma precipitação quantitativa, disse o seguinte: a concentração final tem que ser 10 a quarta vezes menor. Então é por isso que é colocado aqui, olha, 10 a menos 5, aqui era 10 a menos 1, 10 a quarta vezes menor, 10 a menos 5, isso confere uma separação de 99,99%. Então se eu colocar agora essa concentração aqui na minha equação, né, substituindo 10 a menos 5, eu vou chegar agora numa concentração hidrogeniônica mais sensata, 0,395, e um pH de 0,40. Então, para o cádmio, começa a precipitação no pH negativo, e no pH de 0,40 eu já praticamente não tenho mais cádmio na minha solução, eu teria uma precipitação de 99,9%. Agora a gente vai passar para a situação do zinco, né? No caso do zinco, o que vai acontecer? Usa o mesmo raciocínio, né? A mesma expressão, só vai mudar o K, porque o KPS do zinco é diferente, KS do zinco sobre K1, K2, e substituindo os valores também. O início da precipitação do zinco, 10 a menos 1, coloca aqui 10 a menos 1, a constante para o zinco vai ser 3,6 vezes 10 a menos 3, eu vou ter uma concentração inicial de 1,66 para começar a precipitação do zinco. Esse pH aqui, que é menos logaritmo, menos 0,22. E o final, que seria 10 a quinta também, vai dar um pH de 1,77, concentração de 0,0167 e pH de 1,77. Estou falando rápido porque é a mesma dedução do cádmio, só mudou o valor da constante aqui, certo? Bem, continuando. Bem, avaliando agora, né, os resultados, nós temos que o cádmio ele começa a precipitar em menos 1,6, no pH de menos 1,6, aqui aumentando o pH, e aqui termina o cádmio, o que está em azul é o cádmio, 0,40. E o zinco em menos 0,22 inicia e termina em 77. Isso quer dizer que entre 0,22, menos 0,22 e 0,40, nós temos a precipitação dos dois íons. Portanto, eu não posso ajustar o pH em 0,40 para precipitar todo o cádmio, porque aqui vai ter contaminação. Eu posso sim parar o pH em menos 0,22, ajustar em menos 0,22, porque aqui ainda não precipita zinco e precipita cádmio. Então eu quero saber quanto de cádmio ainda vai ficar sem precipitar quando eu for começar a precipitação do zinco, ou seja, eu preciso calcular a quantidade de cádmio para o pH de menos 0,22. Então a quantidade de cádmio no pH de menos 0,22 eu uso a mesma equação, só vou agora, ao invés no exercício anterior, a gente isolou o H+, agora eu vou isolar o cádmio, eu quero saber a concentração de cádmio num dado pH que é menos 0,22. Então eu isolei o cádmio aqui, tenho essa equação, e para o pH de 0,22 a concentração é 1,66 mol por litro de H+, substituindo aqui os dados, eu chego numa concentração de cádmio de 1,67 vezes 10 a menos 4. Bem, fazendo as contas aqui, eu tinha inicialmente 0,1 de cádmio, menos o cádmio que eu vou ter em menos 0,22, que é 1,67 vezes 10 a menos 4. Dividido por 0,1, eu tenho a fração de cádmio, vezes 100 é a porcentagem de cádmio que vai ficar na solução. Desculpa, que vai precipitar, né? Então vai precipitar 99,82% do cádmio, né, que eu tinha inicialmente. É o máximo que eu consigo precipitar. Eu já tinha feito cálculo anteriormente, né? O 0,40 seria 99, só que 99% do cádmio junto com zinco. Então não dá para separar aqui, precipita mais, mas contamina. Portanto, eu tenho que fixar o pH em 0,22 e tem um grau de separação máximo de 99,82% de cádmio. Agora, nós temos aqui como se faz a separação através de formação de hidróxidos. É importante mencionar que, como a gente trabalha em solução aquosa, o equilíbrio de precipitação com hidroxila vai estar sempre presente, mesmo que seja com a hidroxila proveniente da água. Então, essa hidroxila aqui, ela pode ser proveniente da água ou de outros hidróxidos, tipo hidróxido de sódio, amônia, por exemplo, que você coloca na solução, vai precipitar íons metálicos, né? Existem vários hidróxidos que são insolúveis. Nós temos um exemplo que nos questiona qual é o pH para a precipitação de hidróxido férrico.
numa solução que contém 0,01 mol desse íon, cloreto férrico. Ele quer saber a pH inicial e também o pH quando você faz uma precipitação quantitativa, que é 10 a quarta vezes menor que isso aqui, no caso aqui 10 a terceira vezes, né? Era 99,9% de grau de separação. E aqui nós temos também o KPS. Bem, então calculando primeiro aqui, né, primeiro mostrando a fórmula, né? Aqui a equação de solubilização do hidróxido, o KPS, e a hidroxila elevada à terceira. Então, nós queremos saber o pH, nós vamos isolar a hidroxila, considerando inicialmente a concentração de 0,01, substituir aqui no lugar do ferro, porque nós temos concentração de ferro de 0,01, e a hidroxila vai ser raiz cúbica do KPS dividido pela concentração, que vai resultar para essa concentração de ferro 11,81 e o pH de 2,19. Então, o pH ácido já precipita hidróxido de ferro 3. Parece uma ironia, né? Em meio ácido precipitar hidróxido, mas é isso mesmo. Isso acontece na prática. E para ter a precipitação quantitativa, então, no caso aqui, substituindo agora a concentração de 10 a menos 5, isolando a hidroxila do mesmo jeito, nós vamos ter um pH de 10,81 e um pH de 3,19. Então, se eu colocar pH 3,19, praticamente não sobra ferro 3, íons ferro 3 em solução em quantidades assim significativas, né? A quantidade de ferro 3 em solução com pH acima de 3,19, ela vai ser inferior a 10 a menos 5. Eu posso dizer que a precipitação, então, é quantitativa. Para finalizar, agora eu vou mostrar para vocês como se constrói o gráfico de uma precipitação fracionada, e como exemplo nós vamos usar separação de bário e cálcio, empregando sulfato. Então, nós temos num recipiente concentrações tanto de cálcio quanto bário 0,01 mol por litro. E vamos adicionar sulfato na forma de sulfato de sódio, que é um sal totalmente solúvel ali. Tanto sulfato de bário quanto sulfato de cálcio são pouco solúveis. Tem um KPS de sulfato de bário da ordem de 10 a menos 10 e o de cálcio da ordem de 10 a menos 5, sendo o de bário, portanto, menos solúvel, né? Vamos lá. Desculpa, o de bário é menos solúvel do que o de cálcio. Nós temos aqui as nossas reações de solubilização, tanto de sulfato, né, de bário quanto sulfato de cálcio, e os KPS aqui. E é possível fazer gráficos, né, relacionando as concentrações tanto de bário quanto de cálcio com as concentrações de sulfato, conforme vou mostrar. Bom, aqui está o gráfico, então, apresentando para a gente a relação tanto de bário com cálcio em função da adição de sulfato, né? Então, a gente tem aqui a relação do bário com sulfato e do cálcio com sulfato. Quando aumenta sulfato, diminui a concentração de bário, ou quando aumenta sulfato, diminui a concentração de cálcio. Esse é o gráfico do sulfato de bário, esse é o gráfico do sulfato de cálcio. Nós começamos aqui pela concentração de 1 vezes 10 a menos 2 de bário, nós temos uma concentração em equilíbrio de 1 vezes 10 a menos 8. Então, 1 vezes 10 a menos 8 de sulfato começa a precipitar o bário. E o bário vai precipitando. Quando começa a precipitar o cálcio, a concentração está aqui por volta de 1 vezes 10 a menos 5. Está aumentando, né, a concentração aqui de sulfato. Só que, nesse ponto, a concentração de bário, né, já é da ordem de 10 a menos 5. Então, só restou na solução 0,1% da quantidade inicial que eu tinha bário. Então, esse gráfico é bom para a gente ver quais são as concentrações relativas aqui dos sulfatos que a gente deseja precipitar. Ou seja, é possível separar sulfato, bário de cálcio, né, na forma de sulfato, com um grau de separação de 99,9%, certo? É isso que demonstra esse nosso gráfico. Por enquanto, é isso que eu tinha para mostrar para vocês.